Salve, salve pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, comprar pelo link na Amazon abaixo para ajudar o nosso canal. Também me siga nas redes sociais, X, TikTok, Instagram, @MatheusFerrazF, para nós falarmos um pouquinho mais de direito empresarial em detalhe, ok? O tema do vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu decidi desta vez não falar de tema jurídico propriamente dito, mas trazer indicação de livro. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram, os seguidores se manifestaram de maneira favorável. Eu achei legal também para quebrar um pouco a dinâmica do canal e não ficar uma coisa muito monótona, trazer indicações de livros. Livros que se relacionam de uma maneira ou de outra com a disciplina empresarial e com o dia a dia do empreendedor. Então, a minha primeira indicação é este livro aqui, A Bola de Neve, Warren Buffett e o Negócio da Vida, escrito pela Alice Schroeder. E é um livro muito extenso, bastante rico em entrevistas, em relatos, em fotos do acervo da família Buffett. E aqui você vai ser apresentado a figura do Warren Buffett, esse mega investidor muito famoso. Quem acompanha o mundo das finanças, dos negócios, já ouviu falar nesse nome, Warren Buffett, e tem por ele alguma admiração, porque é uma história realmente muito inspiradora de uma pessoa que usou as ferramentas que tinha e com mentalidade de longo prazo se estabeleceu há mais de 30 anos como um dos homens mais ricos do mundo. Todos os anos sai a lista e a gente vê que muda muito os primeiros colocados. Claro, o mercado de tecnologia movimenta muito, então em um momento é o Bill Gates, em um momento é o Elon Musk, em outro Jeff Bezos, mas em todas essas listas você vê que um nome ele sempre fica presente, que é o nome do Warren Buffett. Então, essa biografia se propõe a investigar o nome, descobrir o que fez Warren Buffett ser Warren Buffett. E esse é um ponto interessante, porque Warren Buffett não é apenas um self-made man. E essa tese do self-made man é até bastante questionável por muitos grupos. Se é possível que um homem ele se construa a si mesmo, porque todos nós somos produtos das pessoas que são a nossa família, das pessoas que nós adotamos por amigos, das pessoas que estão ao nosso redor enquanto parceiros de trabalho. Todas elas contribuem de uma forma ou de outra para que nós nos tornemos grandes figuras, seja na área do direito, seja na filosofia, seja no empreendedorismo, seja nas artes. Há sempre uma cooperação de forças, nem sempre visíveis, nem sempre quantificáveis, que fluem naquele sentido de fazer da pessoa alguém, né? Alguém de expressão, alguém que vai ser lembrado mesmo depois da sua morte. E essa biografia do Warren Buffett, não nos esqueçamos, é uma biografia autorizada. E por que eu trouxe essa distinção aqui? Para não deixar de falar de um tema jurídico no vídeo, vocês sabem que há alguns anos o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito de biografias não autorizadas. Porque existem dois artigos no Código Civil que permitem que uma pessoa que tenha algum tipo de escrito sobre ela de natureza não lisonjeira, né, pleiteie o judiciário para que esse escrito seja posto fora de circulação. E aí se criou toda uma controvérsia porque essas biografias envolvem personagens de dimensão pública e nem sempre trazem fatos abonadores à conduta daquelas pessoas. Basta mencionar um exemplo aqui de uma pessoa que ainda não teve uma biografia póstuma escrita, que foi o Pelé. Pelé, vocês sabem que ele teve todo aquele entrevero com uma filha que teve um problema no reconhecimento, né, cujo reconhecimento passou por uma série de problemas. Então, se por exemplo alguém se propusesse a escrever uma biografia do Pelé e, por óbvio, abordasse esse episódio, ela teria de pedir autorização ou se ver sob o risco de ter o seu livro impedido de ser publicado. Então, essa ADI 4815, ela visava a dar uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de permitir que essas biografias sobre figuras ilustres não precisassem de autorização para ser publicadas. E o resultado foi favorável, né? É uma ação até famosa porque uma ministra falou, cala a boca, já morreu. É um episódio até que foi filmado e houve uma produção de um programa da TV Justiça chamado Grandes Julgamentos que abordava esse tema. Então, hoje no Brasil você não precisa pedir autorização para escrever a biografia de alguém.
Evidentemente, essa pessoa pode depois entrar com um processo contra você por conta das afirmações que você faz na biografia, se aquilo ali fere a honra da pessoa. É plenamente possível. Você não pode impedir que o filme ou que a biografia seja feita, mas você pode, posteriormente, processar a pessoa por calúnia, por difamação, por eventual dano moral, etc. Então a biografia do Warren Buffett é uma biografia autorizada. Obviamente nós não vamos esperar aqui revelações picantes, fofocas, coisas do gênero. É uma biografia realmente visando explicar o fenômeno Warren Buffett a partir de uma perspectiva do Warren Buffett e das pessoas que conviveram com ele, naturalmente mais próximas, ou seja, familiares, amigos, pessoas que trabalharam com ele. Então, a biografia bem voltada para o campo dos negócios, mas ela traz também uma reflexão muito forte sobre a família, né? Então, existem lições muito interessantes aqui. Eu coloquei algumas citações aqui. Eu vou me permitir citar uma na página 45 do livro, que fala sobre o placar interno e o placar externo, que é uma ideia legal. Vejam só. O que mais determina o comportamento das pessoas é o fato de elas terem um placar interno ou um placar externo. Se alguém consegue ficar satisfeito com o seu placar interno, isso o ajuda. Sempre coloco a coisa da seguinte maneira. Eu digo, veja bem, o que você prefere? Ser o melhor amante do mundo e saber que todos acham que você é o pior? Ou ser o pior amante do mundo e saber que todos acham que você é o melhor? É ou não é uma pergunta interessante? Vou fazer outra. Se o mundo não pudesse ver seus resultados no papel, você preferiria ser considerado o maior investidor do mundo, mas de fato ter o pior histórico do planeta, ou ser considerado o pior investidor do mundo, quando na verdade é o melhor? Na educação dos filhos, acho que a lição que eles aprendem desde uma idade muito tenra é aquilo a que seus pais dão importância. Se os pais se importam apenas com o que o mundo vai pensar e ignoram a maneira como o filho se comporta de fato, ele acaba desenvolvendo um placar externo. Meu pai não foi assim. Ele era um cara 100% placar interno. Ele era um verdadeiro inconformista, mas não por amor ao inconformismo. Ele simplesmente não se importava com o que os outros pensavam. Meu pai me ensinou como a vida deve ser, e eu nunca conheci ninguém como ele. Vejam só que citação muito substancial e realmente muito válida. Quer dizer, quantas pessoas às vezes buscam validação externa, quando na verdade elas deveriam dar valor a si próprias, né? Seja para quem é religioso, seja enquanto filhas de Deus, seja enquanto seres com capacidade de pensar, seja com capacidade de ter sentimentos, de desenvolver afetos. Tudo isso é muito bom, muito positivo. Então, para que nós vamos buscar a aprovação de gente que não gosta da gente, sabe? Isso é desnecessário. E essa mentalidade se reflete não só nessa vida afetiva, mas na vida da riqueza também. Muitas vezes a gente vê gente que ostenta muito, que fica mostrando carrão, relógio, iPhone, e não tem dinheiro de verdade, tá cheio de dívida, tá ali uma vida fabricada e não tem uma existência genuína. Aquela riqueza não é genuína. Então, você precisa aprender, se você quer ser uma pessoa rica de verdade, e essa é a lição da metáfora do placar interno versus placar externo, que o mais importante é o que acontece no off, o que envolve a sua intimidade. E a sua intimidade ela deve ser mantida a qualquer preço. Outra passagem legal é a questão da relação do Warren Buffett com a esposa. E esse ponto eu achei fantástico, porque a biografia fala muito nas entrelinhas. Então, se você não for perspicaz, talvez você não capte certas camadas da relação do Warren Buffett com a Suzy Buffett, que a marcou muito. Eu diria que dois personagens foram decisivos na vida do Warren Buffett. O pai, Howard Buffett, que era um homem conservador, um homem republicano, muito apegado à religião, naquela ética do dever. E a Suzy Buffett, que foi uma influência que mudou muito a perspectiva do Warren Buffett, principalmente na questão das causas sociais. Isso fica patente ao longo do livro, porque a Suzy Buffett foi muito participativa na época da luta pelos direitos civis. Então foi uma personagem que mudou a maneira de pensar do Warren Buffett. E curiosamente ela não queria casar com o Warren Buffett. Ela se apaixonou por um judeu, era um colega de faculdade dela que era judeu, mas naquela época havia um antissemitismo muito forte no interior dos Estados Unidos. E aí o pai da Suzy
acabou não acolhendo o namoro entre ela e o rapaz lá, que eu esqueci o nome, de origem judia. E o Warren ficou amigo da família e acabou se insinuando ali como um pretendente. E esse é um fato curioso, né? Muita gente fala dessa questão do casamento por utilidade. Eu acho curioso ver como para gerações anteriores, talvez, essa coisa do parceiro ideal, do amor romântico, não era tão patente. Porque a escolha da Suzy Buffett, no livro, óbvio, não fica dito, mas ela fez uma escolha muito mais no sentido de utilitarismo, de ver que que o Warren era um cara que tinha condições de ser alguém bem sucedido e que era um casamento que não iria destruir a harmonia familiar dela, do que propriamente seguir o coração e ter um relacionamento lá com o rapaz. Não é que o rapaz fosse alguém mau, mas a briga entre ele e a família realmente levaria à quebra de vínculos e a um monte de discussões comprometedoras. Então a visão dela é uma visão, apesar de ela ter se engajado nessa luta civil, revolução sexual, mas aquilo veio numa época em que Warren Buffett já era um homem feito, já tinha 38 anos. Então a geração dele foi uma geração que não viu a revolução sexual. E isso é um ponto curioso, porque o fenômeno Warren Buffett, sob certo aspecto, ele é somente explicável porque Warren Buffett ele viveu numa geração ali do pós-guerra que teve um período de estabilidade econômica muito acentuado. Então a construção da fortuna do Warren Buffett passou por isso. Passou pelo fato de ser filho de um senador americano, então alguém que tinha muita influência. Então Warren cresceu naquele meio, no meio do poder, era um cara, não era uma pessoa ignorante, né? Então é difícil falar num self-made man, porque ele era de fato uma pessoa que tinha uma família muito privilegiada. E aí, eu vou aproveitar e ler a parte da Suzy, né? Depois eu vou passar um tema que se relaciona com essa questão do privilégio. Mas vamos ler aqui o trecho que ele fala da Suzy Buffett, né? Então, vamos lá. Veja só. Suzy exerceu uma influência tão grande em mim quanto meu pai, ou talvez maior de outra forma. Eu tinha todos aqueles mecanismos de defesa que ela sabia explicar, mas eu não. Eu tinha todos aqueles mecanismos de defesa. Desculpa. Suzy exerceu uma influência tão grande em mim quanto meu pai, ou talvez maior de outra forma. Eu tinha todos aqueles mecanismos de defesa que ela sabia explicar, mas eu não. Provavelmente via coisas em mim que outras pessoas não conseguiam ver. Mas sabia que levaria tempo e muito cuidado para que elas viessem à tona. Ela me fazia sentir que eu tinha alguém como um regador para garantir que as flores cresceriam. Eu precisava dela como um louco, ele diz. Estava satisfeito com meu trabalho, mas não comigo mesmo. Ela literalmente salvou minha vida, me ressuscitou, juntou meus cacos. Era o mesmo tipo de amor incondicional que alguém receberia de um pai. Então veja esse papel que as gerações seguintes perderam, e muito por culpa da revolução sexual. Então é interessante ver que o contexto que formou Warren Buffett, ele é talvez irrepetível. E, de certa forma, a ação deles ajudou a destruir esse contexto que outrora permitia a ascensão de Warren Buffett. Então, voltando à citação da loteria do ovário, né, que é uma metáfora que Warren Buffett usa para falar dos seus privilégios. Quando eu era criança, diria Warren posteriormente, tive toda sorte de privilégios. Tive a vantagem de viver numa casa em que as pessoas falavam sobre coisas interessantes. Tive pais inteligentes e frequentei boas escolas. Duvido que pudesse ter sido criado por pais melhores que os meus. Isso foi de uma importância enorme. Meus pais não me deram dinheiro, e sinceramente eu não queria nenhum. Mas nasci no lugar e na hora certos. Tirei a grande sorte na loteria do ovário. Vejam só. Realmente, o contexto do Warren Buffett é um contexto de muitos privilégios. Claro, não tira o mérito pessoal da industriosidade, até porque existem herdeiros que dilapidam suas fortunas. Existem herdeiros que pioram a situação dos seus pais. Então a gente diz, né, tem até aquele dito famoso, né, que dá título a um livro, né, que é pai nobre, filho rico, neto pobre. Justamente mostrando como muitos herdeiros eles tendem a dilapidar o seu patrimônio em vez de trabalhar para fazer com que ele crescesse.
E aí um tema que é importante também do Warren é essa capacidade de ir contra a corrente, de contrariar tendências. Também é um ponto muito relevante da biografia do Warren Buffett. E de certa maneira foi o que fez com que ele se tornasse um investidor de grande sucesso. Então vamos ver aqui o que ele diz. A extrema cautela que Warren demonstrava no esforço de nunca desapontar ninguém contrastava dramaticamente com sua decisão ousada de se arriscar sozinho a seguir uma carreira no mundo dos investimentos longe de Nova York. O mercado era formado por pessoas que almoçavam juntas na bolsa de valores ou jogavam pôquer uma vez por semana. Vivia de dicas e boatos, fofocas transmitidas por contatos pessoais e relações estabelecidas em almoços executivos, em bares, em quadras de squash ou em encontros casuais nas chapelarias de clubes universitários. É claro que toda cidade pequena tinha uma ou outra firma de corretagem, como a própria Buffett Falk, que era uma firma de um parente do Warren Buffett. Mas elas não eram consideradas players importantes. O interior estava repleto de corretores, mas eles eram uma espécie de farmacêuticos que sobreviviam ou prosperavam preenchendo receitas escritas pelos médicos do dinheiro sediados em Manhattan. Naquela época, nenhum investidor sério dos Estados Unidos trabalhava fora de Nova York. Deixar tudo isso para trás, sozinho, e pensar em ficar rico em algum lugar fora do alcance de um passeio de limusine era um golpe tremendamente ousado e perigoso. Então, para quem não sabe, Warren Buffett ele se formou na Universidade de Wharton, da Pensilvânia. Na verdade, da Pensilvânia, Wharton Business School, que é um departamento da Universidade da Pensilvânia, que formou Donald Trump, Elon Musk, aqui no Brasil, Ryan Santos. E Warren Buffett trabalhou com o Benjamin Graham, que é um ídolo dele, uma pessoa que o inspirou muito. E em um certo momento ele se sentiu muito incomodado com aquilo, porque ele queria ser o maioral. Ele diz que ele sempre era o sócio majoritário dos empreendimentos dele. E com isso ele ficou extremamente desapontado. Ele achava aquele ambiente de Nova York chato. Era um ambiente em que você vivia uma vida caótica, tinha que ir para o escritório muito cedo, voltar muito tarde. E aí ele tomou a decisão de voltar para o Nebraska. E muita gente ficou contra ele, dizendo que isso não vai adiantar, Warren, você não vai conseguir ter sucesso, porque todo mundo precisa estar em Nova York. Então realmente às vezes, você se distanciar dos grandes centros pode ser uma vantagem, porque não existe ninguém na sua região que seja o maioral naquela área. Ou todos os peixes grandes estão num lugar só, e você tem a oportunidade de, num lugar com menos gente, construir um nome, construir uma reputação, e fazer com que pessoas que moram muito longe daquele grande centro venham até você. Então Warren Buffett se estabeleceu em Omaha, e de lá ele começou o empreendimento que daria origem à Berkshire Hathaway. Então, essa questão de você seguir a sua própria intuição, que é algo que até o Ralph Waldo Emerson, vou até trazer um dia aqui, aliás, já anotar para um próximo vídeo, Ralph Waldo Emerson, ele tem um ensaio chamado Nature, em que ele diz isso, que é importante deixar a nossa voz interior se manifestar, porque é assim que nós nos tornamos, de fato, pessoas notáveis. Então, outro ponto interessante, e aqui já caminhando para a nossa conclusão do vídeo, já vamos em quase 20 minutos, essa ascensão do Warren Buffett, ela cobrou seu preço. E esse é um tema também que, às vezes, o glamour do Instagram não nos deixa ver. Que a perseguição do sucesso, a perseguição da riqueza, ela traz consequências para a criação dos filhos, para a família. E isso é algo grave. No caso do Warren Buffett foi muito pronunciado isso, porque o casamento dele sofreu muito. Porque a esposa dele não o via, em um momento ela saiu de casa, eles ficaram morando em casas separadas. Então ela tinha uma vida paralela de cantora, enquanto ele era um grande executivo dos investimentos, andava ao lado da dona do Washington Post, a Katharine Graham, e ela seguia uma vida paralela ali, com a questão dos direitos civis, cantando na noite. E essas vidas não se encontravam, e os filhos do Warren Buffett também sofreram com a ausência do pai. Então, vou ler mais uma citação aqui sobre isso, né? O peso das nossas escolhas, quanto isso afeta o nosso sucesso. Então vamos lá. Aqui. Warren. Aqui. As peças da vida de Warren começaram a se juntar em algo parecido com um todo coerente. Mas ele ficou chocado ao perceber que havia alguma verdade na insistente ideia de Suzy de que ficar sentado ganhando dinheiro
não era uma boa maneira de passar a vida. Warren começou a entender o que tinha perdido. Embora tivesse um relacionamento amigável com os filhos, não os conhecia realmente. A verdade por trás das piadas, quem é esse aí? É seu filho. Significava que ele passaria boa parte das décadas seguintes tentando reparar esses relacionamentos. Mas muitos danos não podiam ser desfeitos. Aos 47 anos, ele estava apenas começando a fazer o balanço de suas perdas. Isso também se refletiu na saúde do Warren Buffett. Vejamos aqui mais uma passagem ilustrativa sobre o preço, né, que essa perseguição da riqueza trouxe ao Warren Buffett. E há um ponto de reflexão para todo mundo, né? Vejam só. Quando eu tinha 16 anos, só pensava em duas coisas, garotas e carros, dizia Buffett, usando uma pequena licença poética para deixar de fora a parte sobre dinheiro. Eu não era muito bom com garotas, então pensava em carros. Pensava nas garotas também, mas eu tinha mais sorte com carros. Digamos que ao completar 16 anos, um gênio tivesse aparecido para mim e que ele tivesse dito: Warren, vou dar a você o carro que você quiser. Estarei aqui amanhã de manhã com um grande laço de fita amarrado em volta dele, novo em folha, e será todo seu. Tendo ouvido muitas histórias sobre gênios, eu perguntaria: qual é a cilada? E o gênio responderia: só existe uma cilada. Esse é o último carro que você vai ter na vida. Portanto, vai ter que durar a vida toda. Eu teria escolhido o carro. Mas qual seria o efeito de saber que ele teria que durar a vida toda? Eu leria o manual umas 5 vezes. Manteria o carro sempre guardado na garagem. Se houvesse o menor arranhão, mandaria consertar imediatamente, para não enferrujar. Teria todo o cuidado com aquele carro, porque sabia que ele teria que durar a vida toda. Essa é exatamente a posição de vocês em relação à sua mente e ao seu corpo. Vocês só têm uma mente e um corpo, e eles têm que durar a vida inteira. É muito fácil fazê-los funcionar por muitos anos. Mas se vocês não cuidarem dessa mente e desse corpo, eles estarão arruinados dentro de 40 anos, exatamente como o carro estaria. O que vocês fazem agora é o que determina como sua mente e seu corpo vão funcionar daqui a 20 e 30 anos. E para terminar, uma citação que eu acho fundamental e até um pouco melancólica, mas eu acredito que para muitas pessoas que às vezes perdem de vista a razão pela qual elas estão ganhando a vida, precisam lembrar disso. Vamos lá. Basicamente, quando você chega à minha idade, a sua medida do sucesso na vida realmente é o número de pessoas que você quer que o amem e que de fato o amam. Conheço pessoas que têm muito dinheiro. Jantares são organizados em sua homenagem e alas de hospital ganham seus nomes. Mas a verdade é que ninguém no mundo as ama. Se você chega à minha idade e ninguém tem uma boa opinião de você, a sua vida foi um desastre, a despeito do tamanho da sua conta no banco. Esse é o teste supremo de como você levou a sua vida. O problema do amor é que não se pode comprá-lo. É possível comprar sexo, até comprar jantares em sua homenagem e panfletos que dizem como você é maravilhoso. Mas a única maneira de conseguir amor é sendo digno de amor. É muito irritante quando se tem muito dinheiro. Seria bom poder pensar que é só fazer um cheque. Vou comprar $1000 de amor. Mas não é assim que funciona. Quanto mais amor se dá, mais se recebe. Então, pessoal, recomendação fundamental para a vida realmente. E vejam, não só Warren Buffett como exemplo do que fazer, mas também como exemplo do que não fazer. Porque muitas vezes se aprende não só pelo exemplo positivo, mas pelo exemplo negativo. Se aprende pelo contraste. E a partir do contraste que nós podemos meditar um pouco sobre as nossas ações e sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, leiam A Bola de Neve, examinem a figura do Warren Buffett e vejam se isso cabe ou não à vida de vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Forte abraço, até a próxima e deixa aqui o seu comentário para saber se você gostou do conteúdo.